Antes de começar o caso de hoje, eu quero deixar claro que esse é um caso brasileiro e que todas as informações que eu vou contar aqui para vocês foram retiradas da internet, são informações de domínio público, são informações que constam aí em boletins de ocorrência e tudo mais. O que eu fiz foi compilar todas essas informações em um vídeo e contar a história para vocês. Também quero lembrá-los que se você está passando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho para não perder as notificações, porque assim todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. E agora sim, vamos para o que interessa e bora pro caso de hoje. Não tem como começar a falar sobre o caso de hoje sem explicar para vocês o quão importante era a família Avance naquela região do Guarujá, que é onde aconteceu o caso. A matriarca dessa família, a dona Sueli Nastre de Souza Avance, veio de uma família de advogados e seguiu o legado da sua família, se formando em 1973 em Direito pela Universidade Católica de Santos. Em 1982, ela concluiu um mestrado na mesma área pela PUC São Paulo, uma das melhores universidades do Brasil. Em 1990, ela foi delegada da cidade de Santos. A dona Sueli, gente, sempre foi muito esforçada em tudo que ela fazia. A mulher falava 4 idiomas e, obviamente, tudo isso trouxe muito prestígio para sua família e também dinheiro, é claro. A Sueli se casou com um homem chamado Carlos Avance, que era professor universitário e pesquisador. E como eu falei para vocês, a família toda tinha uma vida muito confortável. Eles sempre fizeram várias viagens internacionais em uma época que viajar para fora não era tão acessível como é hoje. Eles viviam em uma casa muito grande e confortável no Guarujá e o casal teve 2 filhos. O mais velho, chamado Maurício Avance, e o mais novo, que é basicamente o protagonista do caso de hoje, chamado Tiago Felipe de Souza Avance. Em um determinado momento dessa história toda, o senhor Carlos, pai dos meninos, faleceu, deixando a Sueli viúva. Inclusive, um fato importante que eu já estava esquecendo de mencionar aqui para vocês é que a Sueli, gente, ela era apaixonada por animais. Ela estava sempre resgatando animais das ruas e fazia de tudo para ajudar os bichinhos. Na sua casa, ela tinha vários gatinhos e cachorros, e depois que o seu marido faleceu, foi o Tiago quem passou a ajudar ela com todas as questões da casa, inclusive ele era sócio da sua mãe no escritório de advocacia e ajudava bastante a administrar todas as finanças da família. E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre um dos filhos dela, que é peça-chave para o caso de hoje. Então vamos lá? Bom, o Tiago Felipe de Souza Avance nasceu no dia 25 de julho de 1985, ou seja, temos aqui um leonino. Desde pequeno, Tiago já demonstrou que seguiria os passos da sua mãe e que iria trilhar o caminho do direito. E olha, o currículo acadêmico do Tiago é gigantesco. O homem sempre foi muito esforçado e dedicado em sua carreira, mas para resumir, gente, ele se formou em Direito pela Universidade Católica de Santos em 2007. Depois, ele concluiu um mestrado na mesma área em 2008. E em 2020, ele concluiu o seu doutorado na Universidade Mackenzie. Em toda a sua formação, ele se orgulhava em dizer que obteve bolsa integral por mérito, ou seja, o rapaz era muito inteligente. Além de trabalhar junto com a sua mãe no escritório de advocacia da família, que ficava localizado na Avenida Santos Dumont, número 908, conjunto 5, na cidade do Guarujá, ele também dava aula em algumas universidades e ainda desenvolvia trabalhos junto à prefeitura do Guarujá. Assim como a sua mãe, o Tiago também falava 4 idiomas e era muito focado em sua carreira, e como consequência, tinha uma situação financeira muito favorável. O Tiago também era apaixonado por artes marciais e adorava passar um tempo treinando alguns golpes e posições de luta em frente à piscina da sua casa. Ele nunca falou para ninguém sobre isso, mas a sua sexualidade sempre foi
muito discutida na família. Ele nunca tinha tido nenhuma namoradinha e o seu comportamento levava familiares e amigos próximos a acreditarem que ele era homossexual. E talvez, gente, esse pedaço da vida dele fosse algo sombrio para o rapaz. Eu sinceramente acho que ele não se aceitava muito bem, sabe? Principalmente porque o seu irmão, o Thiago, sempre foi aquele tipo de cara boa pinta, que arrasa com a mulherada e tem uma masculinidade super viril. Então eu acredito que ele tinha um pouco de complexo, sabe? Em olhar para o seu irmão, que era, né, o irmão mais velho, e se sentir menos masculino que ele. Eu vou aproveitar que eu tô falando do irmão do Thiago e vou apresentar para vocês o Maurício. Eu não vou expor a imagem dele aqui, tá, pessoal? Por motivos meio que óbvios, mas vamos falar um pouco sobre ele. Eu não sei muito bem com o que ele trabalha atualmente, mas eu vi nas redes sociais que por um bom tempo ele foi taxista. Ele é casado com uma mulher chamada Denise e eles tiveram 2 filhos, que por uma questão de respeito também, eu não vou mencionar os nomes aqui e nem mostrar a imagem deles. Mas eles eram assim, o orgulho da dona Sueli. Ela era extremamente apaixonada pelos netos e isso ficou muito claro quando eu estava fazendo a pesquisa e vi as fotos nas redes sociais. Ela realmente, gente, amava demais os seus netos. Não podemos negar que estamos falando aqui de uma família muito bonita e é evidente que todos foram muito bem criados. Um dos filhos do Maurício, portanto neto da Sueli, foi diagnosticado com autismo e ansiedade severa, e de alguma forma ele ficava muito mais tranquilo quando estava na casa da sua avó, provavelmente porque a casa era muito confortável, tinha piscina e muitos animaizinhos, gatinhos, cachorros, tinha assim muitos animais mesmo. Esse menino, gente, teve a sua identidade preservada e por isso eu vou chamá-lo pelo nome fictício de Pedro, porque ele é muito importante para o caso de hoje. Em 2023, quando estava com 17 anos, o Pedro foi morar com a sua avó. E só para vocês entenderem, embora a casa fosse bem grande, só morava na residência a dona Sueli e o seu filho mais novo, o Thiago, que inclusive morava numa espécie de chalé que ficava na área da piscina. Nessa época, a dona Sueli não estava mais indo tanto para o escritório. Na verdade, pelo que eu entendi, eles tinham meio que passado o escritório que ficava na Avenida Santos Dumont para uma outra associação de advogados e ela estava trabalhando de casa. Enquanto seu filho, o Thiago, estava focado na prefeitura e nas faculdades que ele estava dando aula. Inclusive, a dona Sueli tinha assumido vários processos do filho. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre toda a carreira do Thiago e todas as funções que ele exercia ou exerceu ao longo da sua vida na prefeitura e também na sua vida jurídica, porque senão esse vídeo vai ficar imenso e a gente vai acabar perdendo o foco. Afinal de contas, eu tô contando para vocês a história do crime que envolve essa família e não fazendo uma biografia, né, gente? Mas é muito importante pro caso de hoje dizer que por muito tempo o Thiago trabalhou junto a órgãos de proteção à criança e ao adolescente. E ele tinha vários projetos nesse sentido. E eu acho que esse é um dos pontos mais irônicos no caso de hoje. Bom, embora a rotina da dona Sueli e do Thiago fossem bem corridas, todos concordaram que seria muito melhor para o Pedro morar com eles. Inclusive, os pais do menino até assinaram uma permissão para que tanto o Thiago quanto a dona Sueli viajassem com o menino. Ele era muito apegado ao tio e à avó e estavam sempre passeando juntos, fazendo pequenas viagens, saindo para almoçar e coisas do tipo. Aparentemente a vida do menino estava indo muito bem, obrigado, na casa do tio e da avó, mas é justamente nesse ponto que os problemas começam. Bom, como vocês sabem, o Pedro ele era autista e tinha ansiedade generalizada. E obviamente ele fazia acompanhamento psicológico. E foi em uma das sessões com sua psicóloga que o menino revelou que estava com um desconforto na sua região íntima. Também foi descoberto que ele apresentava sangramento na mesma área. A gente não sabe como foi essa conversa, a informação que a gente tem é exatamente essa. Os pais do menino então imediatamente desconfiaram que o Thiago tinha feito alguma coisa com o garoto e levaram ele de volta para morar com eles. Só para contextualizar para vocês, né?
Como vocês sabem, até o momento Pedro estava morando com a avó e o tio no Guarujá. E os pais dele moravam em Santos. As cidades ficam bem próximas uma da outra, tá? Quando ele voltou a morar com os seus pais, o Thiago ficou com a pulga atrás da orelha. Ele passou a desconfiar que eles tinham descoberto alguma coisa. Nesse momento, gente, fica um grande ponto de interrogação, porque não se sabe se os pais do Pedro falaram para o Thiago ou para a dona Sueli sobre o relato do menino na psicóloga e sobre as suas desconfianças sobre o Thiago estar envolvido nisso. Eu sinceramente penso que às vezes até mesmo o próprio Pedro pode ter falado alguma coisa para o seu tio ou para sua avó. Mas nesse caso eu estou apenas supondo e a gente não tem como saber o que realmente aconteceu, que fez com que o Thiago ficasse tão desconfiado de que o seu irmão e a sua cunhada sabiam o que estava acontecendo com ele e com o Pedro. Inclusive, o Thiago acabou fazendo uma transferência bancária de um valor bem expressivo para a conta do seu irmão. Como sabemos, havia uma disparidade financeira entre os irmãos e, de alguma forma, o Thiago pensou que fazer essa transferência seria o suficiente para eliminar qualquer suspeita que o seu irmão tivesse de que ele fez algo com o seu sobrinho. Algumas fontes, pessoal, dizem que a desculpa que o Thiago deu para enviar esse dinheiro, para fazer essa transferência, era de que agora que o Pedro voltou a morar com os seus pais, ele queria mandar um dinheirinho para ajudar com as despesas do garoto e para comprar algumas coisinhas que o garoto gostava. A impressão que eu fiquei foi que, na verdade, a situação era como se o Thiago estivesse dizendo: olha, o menino gosta de tal coisa, tal coisa, tal coisa, eu sei que vocês não compram aí, então eu tô mandando dinheiro para vocês comprarem pro garoto. Só que era muito dinheiro, pessoal. Isso levantou uma bandeira vermelha, porque todos pensam que, na verdade, ele quis dar uma de bonzinho para meio que silenciar o seu irmão sobre o que estava acontecendo com o filho dele. De qualquer forma, o Maurício devolveu o dinheiro integralmente, imediatamente, e disse que não precisava de ajuda para bancar o seu filho. Algum tempo depois, no dia 7 de setembro de 2024, o Thiago entregou para sua cunhada um envelope pardo contendo documentos do seu carro já preenchidos para a transferência do veículo, apólices de seguro, documentos importantes da casa onde ele morava com a sua mãe e uma apólice de plano funerário. Junto a tudo isso tinha um pendrive que a gente não sabe se estava lá por acidente ou propositalmente, mas o que a gente sabe é que pouco depois de entregar esse envelope para sua cunhada, ele voltou atrás e pediu que ela devolvesse para ele o envelope. E ela devolveu, mas o pendrive acabou ficando. Quando ela viu o conteúdo daquele pendrive, a mulher, gente, quase caiu de costas, porque se tratava de um conteúdo explícito entre o Thiago, seu cunhado, e o seu filho, o Pedro. Eram vários vídeos, o que deixava claro que isso estava acontecendo há um bom tempo. Segundo a mãe do Pedro, ela acredita que tudo isso tenha começado em setembro de 2023, ou seja, quando o menino foi morar com o tio e a avó. Nesse momento, eu preciso lembrar vocês que o Thiago tinha 39 anos de idade e o Pedro tinha 17. E é inevitável que a gente se pegue pensando no porquê o Thiago colocou esse pendrive junto dos documentos e entregou para sua cunhada. Foi proposital ou ele mandou aquele pendrive por acidente? Eu penso que existem duas hipóteses nesse caso. A primeira é de que haviam dois pendrives iguais, um com vídeos íntimos e o outro com documentos que ele também queria entregar ao seu irmão. E olhando por este ângulo, a gente pressupõe que os pendrives se misturaram e acabou indo o pendrive errado para sua cunhada. A segunda hipótese, pessoal, é que foi proposital. Não sei por qual motivo ele faria isso. Talvez ele quisesse que a sua cunhada e o seu irmão vissem alguma coisa ou soubessem que aquilo tinha acontecido. Eu não sei, tá? Mas existe sim a possibilidade dele ter colocado o pendrive naquele envelope de propósito. E como a gente sabe, o Thiago ele era muito inteligente. Então, se ele fez isso, algum motivo tinha, porque ele não daria
um ponto sem nó. Mas o estranho é que no meio do caminho ele se arrependeu, tanto que logo depois de entregar o envelope ele pediu de volta. Enfim, não tem como a gente saber o que se passa na cabeça das pessoas, né? Mas o que a gente sabe é que mais do que depressa a cunhada mostrou esses vídeos para o seu marido e eles foram até a delegacia de Santos. Mas o delegado não quis registrar a ocorrência porque disse que aquilo tinha acontecido no Guarujá. Então eles tinham que ir até a delegacia do Guarujá para fazer a denúncia. E foi exatamente isso que eles fizeram, tá? Chegando na delegacia do Guarujá, a ocorrência foi registrada e eles foram informados que uma investigação seria iniciada. Mas inicialmente não foi emitida nenhuma ordem de prisão. E mesmo com a insistência dos pais do menino, a polícia disse que não podia fazer muita coisa naquele momento, porque o Pedro, na época dos fatos, tinha 17 anos de idade. E embora fosse menor, ele não era menor em púbere, então tudo isso precisava ser investigado e comprovado que o Thiago realmente se aproveitou da situação psicológica do seu sobrinho. Até porque no nosso Código Penal funciona desta forma, na dúvida não se prende. Então era necessário uma investigação minuciosa para apurar toda aquela história. Além do que, o Thiago era um homem respeitado dentro da prefeitura, ele tinha cargo público e uma reputação ilibada. Seria muito complicado o delegado levar a denúncia ao Ministério Público e solicitar um mandado de prisão sem antes fazer uma boa investigação e reunir o máximo de provas possíveis. E nesse ponto a polícia do Guarujá foi muito criticada, mas eu entendo o lado deles, porque realmente estamos falando aqui de um vídeo íntimo entre um tio de 39 anos e um sobrinho de 17. Então precisava mesmo ser comprovado se o crime do Thiago era mesmo um crime jurídico ou apenas um crime moral. O ponto é que o Pedro tinha alguns problemas psicológicos e isso por si só já o torna vulnerável. E quando o caso seguiu para o promotor, ele também colocou nos autos que não havia necessidade de prender o suspeito, principalmente pelo fato de que o Thiago confessou que realmente teve relações com o seu sobrinho. Nos autos também consta que em nenhum momento a vítima foi ameaçada. Por conta disso, o promotor do caso disse que o Thiago não apresentava um perigo à sociedade e, além disso, ele estava colaborando com a investigação. Então manteve-se o benefício para que o Thiago respondesse o processo em liberdade. O que eu acho preocupante é que a polícia foi informada sobre o histórico depressivo do Thiago e eles também receberam a informação de que o homem havia entregado uma pasta para sua cunhada com documentos passando o seu carro para os seus sobrinhos e uma apólice de seguro funerário, o que dava, gente, claramente a entender que ele daria um fim em sua própria existência. Então eu acho que essa questão foi um pouco negligenciada, porque afinal de contas ele representava um risco para si mesmo. No entanto, o processo e a investigação seguiram com o Thiago em total liberdade e sem receber nenhum tipo de tratamento ou apoio psicológico. Só que essa investigação nem conseguiria chegar ao fim sem antes uma grande reviravolta trágica acometer toda a família Avance. No dia 17 de setembro de 2024, o Maurício recebeu um vídeo do seu irmão Thiago. No vídeo, o Thiago estava forçando a mãe deles, a dona Sueli, de 72 anos, a ingerir alguns comprimidos. Ele imediatamente acionou a polícia e pediu que fosse verificado o bem-estar da sua mãe. Por volta das 21 horas e 10 minutos, os policiais chegaram na casa da família Avance. Eles entraram no imóvel e se depararam com uma cena horrível. A dona Sueli já estava sem vida no seu quarto e tinha um ferimento causado por uma arma de fogo. Thiago também estava sem vida e aparentemente ele mesmo tinha feito aquilo com o mesmo objeto que ele usou para tirar a vida da sua mãe. E um dos cachorros da família também tinha perdido a sua vida após ingerir alguns medicamentos. Isso tudo, gente, deu assim uma reviravolta no caso, porque se a gente for parar para pensar, o Thiago estava colaborando com a investigação sobre o que aconteceu com o seu sobrinho no período em que eles estiveram morando na mesma casa. Até aquele momento não estava no radar da polícia prendê-lo, então qual seria o motivo para ele fazer algo tão horrível? Ele era um advogado muito bom, ele sabia das possibilidades.
Então isso é muito estranho, sabe? A gente sabe também que ele era apaixonado pela sua mãe. Eles eram muito apegados. Será que ele não estava conseguindo lidar com a vergonha do que ele tinha feito? Também me espanta ele ter enviado o vídeo forçando a dona Sueli a tomar medicamentos para o seu irmão. Porque assim, qual seria o motivo dele fazer isso? Tá, vamos pensar que ele fez isso para que a polícia fosse acionada e encontrasse os corpos dele e da sua mãe. Mas e o cachorro, gente? Por que ele faria isso com o doguinho? Porque assim, se a gente pensar que ele fez aquilo tudo por vergonha, o cachorro não ia julgar ele, né? Afinal, o cachorro não sabia de nada. Bom, quando a polícia foi até a cena do crime, outros computadores e celulares foram apreendidos, além da arma que foi utilizada. E isso é muito estranho e muito problemático, porque já tinha tido uma varredura na casa anteriormente. Como que a polícia tinha deixado todos esses itens para trás, incluindo a arma que foi utilizada? Porque na ocasião eles apreenderam duas pistolas e uma acabou ficando para trás. E foi justamente a que ele usou para fazer o que fez, né? Eu sei que esse caso, gente, deixa muitas perguntas sem respostas, porque vamos ser sinceros, diz que as investigações estão em andamento ainda, mas assim, o suspeito do abuso já não está mais entre nós. É comprovado que ele foi o responsável por tirar a vida da sua mãe. Então, existem muitas chances deles arquivarem esse processo e darem esse caso como encerrado. Eu espero de verdade que isso não aconteça, porque, sinceramente, eu acredito que tem muita sujeira que ficou por debaixo do tapete. Até porque agora eu quero saber qual seria o fim do processo do abuso, porque o Thiago disse que foi consensual. Os pais do Pedro disseram que não, que foi realmente um abuso. E se realmente, né, tudo isso aconteceu, será que não existem mais vítimas? Será que o Thiago, principalmente por ter trabalhado muito tempo, né, com criança e adolescente, não fez mais vítimas? Até porque se ele tinha esse histórico, essa vontade de fazer esse tipo de coisa, provavelmente ele era um predador. Então, assim, tem muita coisa que eu queria saber sobre esse caso e eu espero que as investigações continuem para a gente elucidar várias dúvidas que eu tô aqui, eu tenho certeza que vocês também estão. Inclusive, eu quero saber a opinião de vocês sobre esse caso, então deixa para mim aqui embaixo o que vocês pensam sobre tudo isso, qual que é a teoria de vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.